João, capítulo 6. Depois disto Jesus partiu para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tibérias. E uma grande multidão o seguia, porque viam seus sinais que ele fazia nos enfermos. E subiu Jesus ao monte, e sentou-se ali com seus discípulos. E já a Páscoa, a festa dos judeus, estava perto. Levantando, pois, Jesus os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha a ele, disse a Filipe: De onde compraremos pães, para que estes comam? Mas ele disse isto para o testar, pois ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Disse-lhe um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro: Um menino está aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto entre tantos? E disse Jesus: Fazei sentar as pessoas. E havia muita erva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens, em número de 5.000. E tomou Jesus os pães, e havendo dado graças, repartiu-os aos discípulos, e os discípulos aos que estavam sentados, semelhantemente também dos peixes, quanto queriam. E quando já estiveram fartos, disse ele a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então eles os recolheram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que tinham comido. Vendo, pois, aquelas pessoas o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que viriam, e o tomariam, para fazê-lo rei, voltou a se retirar sozinho ao monte. E quando veio o entardecer, seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, vieram do outro lado do mar para Cafarnaum. E era já escuro, e Jesus ainda não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E havendo já navegado quase 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e se aproximando do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Eles, então, o receberam com agrado no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. O dia seguinte, vendo a multidão, que estava do outro lado do mar, que não havia ali mais que um barquinho, em que seus discípulos entraram, e que Jesus não entrará com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos sóis se haviam ido. Porém outros barquinhos vieram de Tibérias, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e vieram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, e disse: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas pelo pão que comestes, e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas sim pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus Pai a este selou. Disseram-lhe, pois: Que faremos para trabalhar as obras de Deus? Respondeu Jesus, e disse-lhes: Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos, e em ti creiamos? O que tu operas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Pão do céu ele lhes deu para comer. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim de maneira nenhuma terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já tenho-vos dito que também me vistes, e não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e ao que vem a mim, em maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade do Pai, que me enviou, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que eu o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê ao Filho, e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam dele, porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus o filho de José, cujos pai e mãe nós conhecemos? Como, pois,
Ele diz: desci do céu. Respondeu, então, Jesus, e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Escrito está nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o ser humano coma dele e não morra. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu, se alguém comer deste pão, para sempre viverá. E o pão que eu darei é minha carne, a qual darei pela vida do mundo. Discutiam, pois, os judeus entre si, dizendo: como este pode nos dar sua carne para comer? Jesus, então, lhes disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, em mim permanece, e eu nele. Como o Pai vivo me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem come a mim também por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Não como vossos pais, que comeram o maná e morreram, quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas ele disse na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, de seus discípulos, ao ouvirem isto, disseram: dura é esta palavra, quem a pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto vos ofende? Que seria, pois, se visseis ao Filho do Homem subir aonde estava primeiro? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque Jesus já sabia desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que o entregaria. E dizia: por isso tenho-vos dito que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido por meu Pai. Desde então muitos de seus discípulos voltaram atrás, e já não andavam com ele. Disse, então, Jesus aos 12: por acaso também vós quereis ir? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhes respondeu: por acaso não fui eu que vos escolhi, os 12? Porém um de vós é um diabo. E ele dizia isto de Judas de Simão Iscariotes, porque ele o entregaria, o qual era um dos 12.